Sejam bem-vindos ao segundo módulo de Preparando Professores e Pregadores para o Reino de Deus. Nós vimos no módulo anterior a necessidade que a igreja tem de ter professores e pregadores para o crescimento sadio dela. Nós vamos dar continuidade a este pensamento. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês será, neste módulo, professores e pregadores são imprescindíveis para a continuidade da igreja. Então, nos nossos tempos, é muito comum as pessoas esperarem uns pelos outros. A ideia é, não, tem quem faça. Não, fulano pode fazer melhor do que eu. Cicrano pode fazer melhor do que eu. A Beltrana pode fazer melhor do que eu. A ideia não é essa. A ideia é que o crente possa fazer a sua parte. Eu, como pregador, como mestre, como pastor, eu preciso fazer a minha parte. Fui chamado por Deus, Deus me deu essa incumbência. E você, como crente, foi chamado também para ensinar as outras pessoas. Você pode repassar aquilo que você tem de conhecimento, de experiência com Deus para outras pessoas. Seja através do ensino, ou seja através de uma pregação, mas você foi chamado por Deus para o exercício do sacerdócio universal e poder realmente fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, tanto eu quanto você temos a tarefa de pregar o Evangelho e ensinar o Evangelho. E isso diz respeito à continuidade da igreja. Hoje nós estamos vivendo um momento onde o Evangelho está sendo barateado. Muitas pessoas dizem, eu posso pregar, eu posso fazer, e criam denominações da noite para o dia. E do mesmo modo que estas igrejas crescem num determinado momento, elas desaparecem em outro. E não é isso que o Senhor Jesus quer. A ideia é que a igreja permaneça, que a igreja tenha uma história, que a igreja continue a ser sal da terra e luz do mundo. Não estou falando de uma denominação em específico, eu estou falando da igreja cristã, que faz parte do corpo de Cristo, dos salvos, dos transformados. Esses devem permanecer até a volta de Jesus. Então eu e você somos chamados para isso, para dar continuidade à vida da igreja, para fazer com que o Evangelho seja pertinente na vida das novas gerações, dos meus filhos, dos meus netos, de todos aqueles que estão por aí, dos seus netos, dos seus filhos e dos filhos deles. Precisamos apresentar o Evangelho de forma transformadora e de forma que a igreja continue viva. Vamos lá. Eu quero falar sobre treinar e capacitar professores e pregadores como uma tarefa contínua da vida da igreja. Se eu sou um bom professor e um bom pregador e me basto, e digo, não, eu vou fazer isso até o último dia da minha vida, eu posso ter até talvez alguma satisfação com isso. Mas e com aqueles que ficam? Quem serão aqueles que vão nos substituir? Quem são aqueles que vão seguir os nossos passos e dizer, olha, do jeito que veio nós vamos continuar porque é um bom jeito? Você precisa deixar alguém no seu lugar. Você precisa treinar, passar a sua experiência, os seus conhecimentos para os outros. E eles assim possam repassar a outros. O texto que eu quero trabalhar com vocês nesse momento está em Mateus 28, 18 a 20. Um texto bem conhecido. Eu acho que todos os crentes conhecem esse texto. É o texto da chamada Grande Comissão. Eu vou ler. Diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Observem que nesse texto, o contexto dele nos mostra Jesus junto com os discípulos num lugar elevado. Estavam ali prontos para ouvir Jesus já ressuscitado, prontos
para vê-lo subir aos céus. Há toda uma expectativa em torno desse encontro. Jesus disse, olha, vocês vão para Jerusalém, me encontrem lá. E eles estão ali juntos. Eles estão agora falando diretamente, claramente. E Jesus dá uma ordem àqueles discípulos para que eles façam outros discípulos e assim sucessivamente. Observem, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso nos leva ao primeiro tópico que eu quero tratar com vocês. Professores e pregadores falam com autoridade concedida por Jesus. Jesus, aquele que tem toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É Ele quem comissiona, é Ele quem chama, é Ele quem envia, é Ele quem faz. Somos servos. Eu e você, pregadores e professores, somos assim. Chamados por Deus, agraciados por Deus, desafiados por Deus. Para debaixo da sua graça, debaixo do seu poder, debaixo da sua autoridade, da autoridade da sua palavra, pregar e ensinar. Jesus disse aos seus discípulos, olha, eu tenho essa autoridade. Eu estou comissionando vocês, eu estou nomeando vocês. Vocês vão. E aí entra o segundo tópico que eu quero trabalhar rapidamente. Ele disse, olha, eu quero que vocês vão e preguem. Preguem o Evangelho. Façam discípulos. Paulo coloca isso de uma forma exemplar em Romanos, capítulo 10, verso 17. Quando ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. A ideia aqui é de que você pode e deve pregar o Evangelho e através da pregação da palavra, essas pessoas vão crer. Só se tornarão discípulos aqueles que ouvirem a pregação da palavra, aqueles que ouvirem o ensino da palavra, aqueles que forem tocados, transformados pelo poder da palavra. E Jesus diz aos seus discípulos, olha, vocês vão, preguem, façam discípulos de todas as nações. Alguns imaginam que isso é só para missionários. Não, eu vou ter que sair daqui, vou ter que ir longe para fazer a vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você que sua casa é um ponto missionário. Se você tem filhos que precisam ouvir a palavra de Deus, se você tem genros, noras que precisam ouvir a palavra de Deus, se você tem sobrinhos que precisam ouvir a palavra de Deus, sua casa é o seu campo missionário. Sua vizinhança é seu campo missionário. Seus vizinhos precisam ouvir a palavra. Precisam ouvir e aprender de Cristo Jesus. Seu bairro. E assim vai aumentando o leque. Jesus diz que serão testemunhas tanto em Jerusalém quanto na Judéia e assim até os confins do mundo. É o sistema de ondas. Primeiro num lugar e depois vai se espalhando. O lugar onde você está é o lugar que Deus te colocou para fazer a sua vontade. Para que você seja um pregador e seja um professor. É importante você entender isso. O texto da grande comissão não é só para os discípulos, os 12 apóstolos, que naquele momento eram 11, Judas tinha traído, já tinha se enforcado, mas era assim para todos aqueles que vêm depois também. Façam isso. Ensinem a guardar os meus mandamentos, aquilo que eu vos tenho ordenado. Nós não precisamos ensinar coisas que não existem. Nós não precisamos ensinar coisas que são demasiadamente eruditas. Nós precisamos ensinar aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Jesus nos disse para ensinar. A respeito da graça, da misericórdia, do amor. E ensinar, eu quero resgatar um pouco da aula passada, é ensinar não só com palavras, mas principalmente com atitudes. Para que as pessoas vejam que você crê e você age de acordo com aquilo que você crê. Nossa vida deve ser a expressão da nossa fé. Muito bem, mas não é só guardar os mandamentos de Jesus.
No texto nós também vemos que pregadores e professores são úteis até que o Senhor volte. Quanto tempo eu devo ser um professor? Quanto tempo eu devo ser um pregador? Meu irmão, você foi chamado para ser até que ele volte. Ah, mas pastor, eu preciso de espaço para fazer isso. Na realidade não, você precisa fazer isso. É preciso dialogar com as pessoas. É preciso apresentar o Evangelho. Na medida em que você tem a oportunidade. Talvez seja na fila do banco, talvez seja num encontro casual de família, mas seja aquele momento que Deus chamou para você fazer e fazer isso até o último dia da sua vida. Ele diz, eis que estou convosco até a consumação, até o final. De novo, olhando para o contexto, Jesus estava subindo aos céus. Mas ele diz, olha, eu estou subindo, mas eu vou estar com vocês. Esse estar aqui certamente diz respeito ao Espírito Santo dele, que está conosco, que nos capacita, que nos dá da sua autoridade, que nos faz entender a sua palavra e que nos faz reparti-la. Meus irmãos, nós somos chamados para exercer esse sacerdócio universal de todos os crentes, para pregar, para interceder, para falar, para ensinar as pessoas. E aí é que entra esse nosso desejo. Fazemos isso de coração. O papel e a relevância das mulheres no ensino e na pregação do Evangelho. O princípio mutatis mutandis. Eu vou tratar disso agora. Muitas vezes nós imaginamos, não, isso aqui é só para os homens. Jesus chamou 12 discípulos e ensinou 12 homens. Não havia mulheres no grupo apostólico. De fato, não havia mulheres no grupo apostólico. A ideia aqui é de liderança. Os líderes principais deveriam ser homens, mas isso não quer dizer que as mulheres não poderiam fazê-lo. Que as mulheres não poderiam pregar o Evangelho, que não poderiam ensinar o Evangelho. De novo, o ensino da palavra de Deus é claro, tanto homens quanto mulheres devem sim pregar o Evangelho. Deixe-me fazer aqui uma ilustração para vocês. Deixe-me lembrar aqui um texto importante da palavra de Deus. Jesus tinha sido morto e sepultado. Os discípulos estavam no cenáculo, fechados, com medo dos judeus. As mulheres acordam no domingo de madrugada, levam os seus aromas para embalsamarem Jesus. Lá no sepulcro elas encontram o Senhor ressurreto. Observem, a ressurreição de Jesus em primeiro lugar foi testemunhado por mulheres. Elas viram. Elas puderam olhar, encontrar a Jesus, o Jesus vivo. Elas são chamadas por Jesus para ir até os discípulos e trazer a eles a palavra dizendo, olha, ele ressuscitou, nós o vimos. As mulheres são chamadas sim para pregar o Evangelho, para ensinar. Elas foram, falaram, eles foram, conferiram e todos se alegraram. Quando homens e mulheres fazem aquilo que Deus espera das suas vidas, há alegria para o reino. Há alegria na vida de cada um deles. Vou tratar então de um texto bíblico que fala de mulheres, do ensino na pregação do Evangelho, e eu quero mostrar para vocês que estes mesmos princípios se aplicam aos homens. A premissa lógica do texto que nós vamos tratar é que as mais velhas ensinem as mais novas. E, de novo, só pode ensinar ou só pode oferecer um ensino aquele que tem conteúdo. Primeiro tem que viver, primeiro tem que internalizar, carnalizar, tornar real, para depois poder repartir. Então vamos ao texto propriamente dito, que está em Tito, capítulo 2, versos 3 a 5. Então Paulo vai dizendo para Tito, olha, tem um determinado grupo, um determinado segmento na igreja que precisa da devida atenção. Então vamos lá. Diz o texto, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem,
a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então vamos lá. Observem ali. A palavra semelhantemente faz um link com o texto anterior, aquilo que Paulo vinha falando a Tito. Por favor, abram suas Bíblias. Está lá, Tito. Palavra do apóstolo Paulo a este jovem ministro a respeito de como ele deveria proceder. Então nós temos Tito, capítulo 2, versos 3 a 5. Quando diz no verso 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, ele está linkando com o verso de número 2. E está linkando também com o primeiro verso. Ele diz para Tito em primeiro lugar, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito, a primeira coisa que você tem que fazer, como um pregador, como um professor, é ensinar a sã doutrina. A quem? Daí ele vai dizendo, aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios da fé, no amor e na constância. Eles olham como você deve ensinar os homens. Os homens têm que ter este procedimento, um procedimento embasado na sã doutrina. Um procedimento que deve trazer vida à vida da igreja. E daí ele diz, semelhantemente as mulheres, sejam sérias em seu proceder. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, tanto os homens idosos quanto as mulheres idosas têm o que aprender ainda. Tem algo para ouvir, tem algo para ser alcançado, transformado, que a palavra tem que fazer diferença. Não existe crente perfeito. Nós só seremos perfeitos quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Quando estivermos ressuscitados. Quando os nossos corpos forem glorificados. Então, nós seremos perfeitos. Até lá, nós caminhamos. Somos imperfeitos, mas queremos ser perfeitos a cada dia que passa. Devemos ser melhores a cada dia que passa. Homens idosos, mulheres idosas, jovens, crianças, todos precisam melhorar dia após dia. E como é que se melhora, se não através do ensino? Como é que se tem uma melhoria de vida, uma transformação de vida, se não for pela pregação da palavra? Olhem a importância da palavra na continuidade da vida da igreja. Paulo vai dizendo que você ensine essas mulheres que elas sejam sérias no proceder. Que elas não se descuidem do seu procedimento de cada dia. Que elas não sejam feitas ou afeitas a falar mal dos outros, a caluniar, a difamar. Que elas não sejam escravizadas a muito vinho. É interessante a palavra a muito vinho. Quer dizer que um pouquinho, quem sabe, a ideia toda aqui é que ela não se embriague, que ela não se exceda, que ela não use o vinho em demasia, que o vinho não a domine, mas que o Senhor domine o seu corpo, que o Senhor domine a sua vida. E diz lá que sejam mestras do bem. A ideia é dizer àquelas mulheres, olha, vocês têm responsabilidade. E a responsabilidade é ensinar as mais jovens. Os homens idosos devem ensinar os mais jovens. Hoje em dia nós vivemos uma época em que as pessoas não querem mais ensinar. É visível nas empresas hoje. As empresas procuram profissionais que estejam prontos. Nenhuma empresa diz assim, olha, eu quero abrir uma vaga de gerente e vou treinar esse gerente. Então aqueles que querem ser treinados para gerentes se candidatem para a vaga. Não existe isso. A empresa diz, olha, eu quero um gerente com 3, 4, 5 anos de experiência, que tenha domínio nesta área que eu quero. Eles querem alguém pronto.
Se eles não encontram no mercado de trabalho, eles vão direto em outras empresas, fazem propostas àqueles que já estão empregados e dizem, olha, vem para trabalhar para mim que eu te pago mais. As pessoas querem os outros prontos. Nas igrejas também existe isso. Quando uma pessoa aceita Cristo, tem muito trabalho pela frente. O professor tem que preparar a sua aula, o pregador tem que preparar a sua mensagem, tudo tem que ser voltado para que ele cresça. E o crescimento não é da noite para o dia, de uma hora para outra, dorme incrédulo, acorda crente, como se no sono, por osmose, pudesse aprender a palavra de Deus. Não é assim que funciona. Há um investimento de tempo. Sentar, abrir a palavra, estudar a palavra. Mas hoje as pessoas não querem mais isso. Elas querem aquilo pronto, tipo fast food. Vai numa fila de um drive-thru da vida, diz eu quero isso, paga, dá a volta, quando chega na janela já está pegando o pedido. Como é que vai aprender alguma coisa na igreja se o professor não tem tempo? Como vai aprender se o aluno não tem tempo? Mestras do bem. Pessoas que estão dispostas a ensinar em todo o tempo. Pessoas que se dedicam, de fato, a fazer com que as outras pessoas aprendam e caminhem. E leve quanto tempo for preciso. Diz lá, a fim de instruírem jovens recém-casadas a amarem o marido e seus filhos. O ensino da igreja, ele é muito prático. E a ideia toda da igreja é de amor. Mas o que é amor? Amor é serviço. Amor é quando eu olho para alguém que precisa aprender o evangelho e digo assim, eu vou ensinar. Eu vou tirar tempo daquele meu tempo para poder ajudar essa pessoa. Seja 1 hora por semana, 1 hora por dia, independente. Eu digo assim, não, eu vou sentar, eu vou fazer, eu vou doar. Amor é doação. Não existe definição melhor do que amor do que João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esse de tal maneira fala de intensidade, de profundidade, de desejo. E a expressão desse amor é doação, Ele deu. Quando nós damos o nosso tempo, quando nós damos o melhor de nós, quando nós pegamos todo o nosso conhecimento e queremos repassar isso aos outros, nós estamos amando. Amando. O texto fala, as jovens recém-casadas precisam amar aos seus maridos, mas elas precisam ser ensinadas a se doarem, a fazerem de bom grado, a de não reclamarem, a cuidarem dos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Vejam que tudo isso é prática. O evangelho ele precisa ser posto em prática. Precisa ser visto não só em palavras, mas em atitudes. Eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla, mas ela é uma tecla extremamente importante. Tenho visto muitas pessoas hoje em dia com algumas camisetas. Deus é fiel. Bacana. A pergunta é, você é fiel a Deus para usar essa camiseta? Não, isso não importa. Eu só quero mostrar para todo mundo que Deus é fiel. Não. Você tem que mostrar que é fiel. Em todas as coisas. Muito bem. E diz lá o apóstolo Paulo para Tito, dizendo, você vai ensinar isso, vai pedir que elas façam isso e tem um objetivo, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando você faz o seu ensino, prepara a sua aula, prepara a sua mensagem, você faz isso para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando você repassa o seu conteúdo, quando você repassa as suas experiências de vida, você repassa para que a palavra de Deus não seja difamada. Não tem coisa pior do que ser abordado por alguém dizendo, fulano é da sua igreja? Olha só a atitude de fulano, olha só como ele fala, olha só como ele age. Na igreja é uma pessoa, mas fora de casa
Isso depõe contra o Evangelho. Nós precisamos ensinar as pessoas a amarem ao Senhor, a servirem ao Senhor. Nós precisamos ensinar, porque se nós não ensinarmos, a igreja pode deixar de existir. Parece estranho falar isso. Sabemos que a igreja é do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas certamente, se nós não ensinarmos a sã doutrina, se nós não formos crentes que realmente sejam sal da terra e luz do mundo, que espécie de sacerdotes eternos nós somos? Que espécie de sacerdócio universal nós estamos vivendo ou vivenciando? O texto de Paulo, como eu disse para vocês, é um mutatis mutandis. Serve para mulheres, mas serve para homens. O papel dos homens e das mulheres, ele deve ser exercido com muito cuidado, com muito carinho, com muito critério, com zelo. Para meditar. Em primeiro lugar, você é uma pessoa experiente na fé ou neófita? Você está começando essa caminhada com Deus ou você já tem aquilo para ensinar? Neófito é aquele que é novo na fé. Independente se você é jovem na fé ou velho na fé, o fato é que você está sendo chamado para ensinar e para pregar. Deixe-me trazer para vocês uma frase que li no livro do reverendo Harold Cook. O livro chama-se Evangelização é Ação. E ele coloca uma definição hindu de evangelização. Ele diz assim: evangelizar é um mendigo mostrar a outro mendigo onde ambos podem achar pão. Então, seja você uma pessoa experiente na fé ou um novo na fé, estamos todos nessa mesma qualidade de pessoas que precisam levar outros a se alimentar do mesmo alimento que nós temos sido beneficiados. Segunda coisa para meditar. Você tem algo espiritual para compartilhar com alguém? Jesus realmente fez algo diferente na sua vida? O poder de Deus se manifestou transformador na sua vida que você queira e precise repartir com outras pessoas? Muito bem. Para encerrar, terceira pergunta. Você realmente se importa com a vida espiritual das outras pessoas? É a mesma pergunta da aula passada, mas totalmente cabível. Porque se você não se preocupa com elas, como é que você vai pregar e ensinar? Que Deus te abençoe e te guarde. Até mais.